E a abertura da Assembleia Geral da ONU foi marcada por um encontro recheado de expectativas. Os presidentes Lula e Trump se encontraram pela primeira vez. E o americano disse que houve uma excelente química entre os dois. Na tribuna da ONU, Donald Trump comentou o breve encontro com Lula. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. We had a good talk and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. We had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. O presidente americano discursou por mais de 1 hora e o tom sobre o Brasil foi diferente. Ao falar sobre tarifas, afirmou que o país está pagando preço por censurar seus cidadãos. O discurso de Trump foi fortemente crítico à atuação da ONU. O presidente também criticou os países que, recentemente, reconheceram o Estado palestino, dizendo que a ação é uma recompensa para o Hamas. Mas, ao mesmo tempo, disse que a guerra em Gaza tem de acabar imediatamente. Antes de Trump, foi Lula quem abriu o evento. Como é tradição, o Brasil foi o primeiro a falar. Em seu pronunciamento, o presidente defendeu uma solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia, condenou o conflito no Oriente Médio e cobrou ação urgente da comunidade internacional contra as mudanças climáticas. Nessa foto, divulgada pela ONU, Trump observa Lula durante o discurso, atento às declarações do brasileiro. Lula também falou da necessidade de regulamentar as plataformas digitais e, sem mencionar o presidente Trump, criticou as tarifas de 50% cobradas pelos Estados Unidos. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. O brasileiro ainda defendeu o judiciário do país. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governo ditatoriais. E citou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Bom, como você viu na reportagem, o presidente americano prometeu que vai se encontrar com Lula na semana que vem. Diante disso, equipes diplomáticas do Brasil e dos Estados Unidos já se preparam para essa reunião, então, que deve acontecer entre os presidentes Lula e Trump. Vanessa Lima já está com a gente ao vivo, trazendo mais informações. Oi, Vanessa, bom dia para você. Já existe uma expectativa de como deve ser essa conversa? Oi, Paloma, muito bom dia para você, bom dia, Fara, bom dia a todos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, declarou que essa conversa entre Lula e Trump não deve ser presencial e que ela pode acontecer por videoconferência telefônica na semana que vem, a depender das agendas dos dois chefes de estados. Equipes diplomáticas dos dois lados trabalham no possível formato dessa conversa. Do lado brasileiro, a ideia é retirar da pauta temas políticos e tentar obter avanços apenas em questões comerciais, como, por exemplo, a revisão da lista de produtos taxados pelo governo de Donald Trump desde julho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou com bom humor que o companheiro Trump parece ter gostado do companheiro Lula, que teve uma química. Representantes empresariais se entusiasmaram com a declaração do presidente norte-americano durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, consideraram esse um primeiro sinal diante aí de meses de negociações por abrir, então, essas conversas por negociações aí em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Eu volto com vocês. Fara, Paloma. Obrigado pelas informações, Vanessa. E de Brasília, o Fala Brasil volta ao vivo a Nova York, porque vamos falar com o correspondente Vandrei Pereira. Existe uma expectativa por lá de que o presidente Lula se encontre ainda hoje com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Olá, Vandrei, bom dia.
Oi, Fara, bom dia a todos que nos assistem. Pois é, tem sim essa previsão, né, ainda sem um horário marcado, ou sem um horário divulgado oficialmente para os jornalistas, mas essa reunião realmente está prevista para hoje, né, o último dia do presidente Lula aqui em Nova York. A última vez em que os dois líderes, né, o presidente brasileiro e o presidente ucraniano, se encontraram foi justamente durante essa semana da Assembleia Geral da ONU, 2 anos atrás. E hoje, claro, os dois devem conversar bastante sobre a guerra na Ucrânia. O presidente Lula destacou, né, no discurso que fez ontem na abertura da Assembleia Geral, um papel, né, um possível papel de mediador do Brasil nesse conflito. Afinal de contas, o Brasil conversa com a Ucrânia e também conversa com o líder russo Vladimir Putin. Bem, a gente está bem em frente à casa do diplomata brasileiro Sérgio Danesi, onde ele mora, e o presidente Lula está hospedado por aqui. Ele deve sair daqui a pouquinho, a gente já está vendo a presença dos seguranças aqui atrás, hein? Tem bastante movimento. O presidente Lula tem vários compromissos hoje, entre eles um ato em defesa da democracia com alguns presidentes, né, do Chile, Colômbia, Espanha e Uruguai, e também um evento relacionado ao clima e uma entrevista coletiva prevista, né, para conversar com jornalistas antes dele ir embora ainda na noite de hoje. Eu volto com vocês. Obrigada, Vandrei. E claro que tudo isso repercute na economia também, né? A possível abertura de uma negociação entre os presidentes Trump e Lula animou os mercados. Ontem o dólar caiu mais de 1% e terminou o dia em R$ 5,27, a menor cotação desde junho do ano passado. Já o Ibovespa fechou em alta de 0,91% aos 146.424 pontos, um novo patamar recorde.